Hoje tem a segunda entrevista individual com os candidatos a prefeito de João Pessoa, por ordem de sorteio prévio. O entrevistado é Cícero Lucena, do Progressistas. Ele obteve 205.122 votos, o que representou 49,16% dos válidos no primeiro turno. Ele disputa o segundo turno com Marcelo Queiroga, do Partido Liberal, que ficou com 90.840 votos, o que representou 21,77% dos votos. Uma diferença de 114.282. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo. Aí eu começo ali perguntando, já por esses dados, 114 mil votos, lhe dá uma margem confortável para essa reta final de campanha? Boa tarde, eu aproveito para iniciar agradecendo com um sentimento de gratidão a todos 205 mil eleitores que saíram da sua casa para, através do seu voto, demonstrar o que deseja para o futuro da cidade de João Pessoa, votando nas nossas propostas, reconhecendo o nosso trabalho, as lutas que estamos fazendo em favor da cidade que está vivendo o melhor momento da sua história e, consequentemente, estamos agora num debate de um segundo turno, onde o eleitor tem a chance de comparar os dois candidatos. Aquele que tem experiência, que já fez, que está fazendo e que tem compromisso de fazer cada vez mais. Sendo a cidade de João Pessoa como eu conheço, Hermes, não é apenas geograficamente, eu não conheço apenas os 65 bairros e as comunidades, onde tem equipamento público, onde tem problema. Eu conheço a vida da cidade. Eu sei como funciona cada ponto da cidade de João Pessoa. Eu sei que tem áreas que nós precisamos chegar com a segurança alimentar, outros com infraestrutura, outros ampliar o serviço de saúde, já que nos últimos anos não tiveram investimento e criaram área descoberta. Eu sei aonde tem a necessidade de construir mais creche, onde construir mais escolas, onde fazer investimento de novas vias, viadutos, o projeto macro e de futuro na questão da mobilidade urbana, atuar cada vez mais na parceria com o governo do estado para que a gente possa não só garantir esse momento de orgulho para a cidade de João Pessoa, por estar sendo uma das cidades que mais se deseja conhecer, quem não conhece, quem conhece deseja voltar e muitos que voltam estão querendo vir morar. Então, tudo isso nos dá exatamente a condição do eleitor fazer a opção, sabendo qual é o papel, qual é o compromisso do gestor entre eu e o concorrente. Então eu tenho tranquilidade que o que eu estou oferecendo à cidade de João Pessoa é um planejamento, é uma ação, a prefeitura funcionando mesmo tendo vencido, é uma reestruturação da prefeitura, bem como a dificuldade do primeiro ano da Covid, e nós já colocamos João Pessoa no caminho certo e agora estamos pedindo a oportunidade de avançarmos cada vez mais para consolidar um futuro certo para a nossa cidade. No primeiro turno, tivemos 109.169 abstenções, ou seja, aquelas pessoas que não compareceram às urnas para dar sua opção de voto. No segundo turno, tem uma estratégia específica para convencer parte desses eleitores a comparecer e acatarem o seu projeto? Olha, nós continuamos mostrando o que temos feito pela cidade, o que estamos fazendo e o que pretendemos fazer na cidade de João Pessoa. Então, eu acredito que, chegado agora ao segundo turno, o eleitor vai sim participar de uma forma mais efetiva, numa quantidade maior, para dizer o voto, porque ele vai ser o responsável para dizer o que quer para o futuro da cidade de João Pessoa. Então, eu acredito que vamos ter uma proporção maior de eleitores, embora sabemos que em alguns casos não tem, por exemplo, a eleição dos vereadores, que sem dúvida são agentes também estimuladores do voto no período eleitoral. Falar em vereadores, o senhor já fez aí a maioria da Câmara, independente do resultado do segundo turno, mas esses vereadores estão efetivamente engajados na sua campanha nesse segundo turno? Eu tenho recebido a demonstração do engajamento de todos os partidos que nos apoiaram no primeiro turno, de todos os vereadores eleitos, os suplentes de vereadores, as lideranças estão a cada momento renovando esse compromisso que defenderam no primeiro turno e que consideram fundamental agora mais ainda no segundo turno. Então, a nossa estrutura
política continua funcionando exatamente para mostrar ao eleitor de João Pessoa, que muitas vezes não se liga no processo eleitoral, político, o quanto será importante o seu voto para que a gente tenha o destino de João Pessoa definido. João Pessoa quer avançar, João Pessoa está perto de chegar a 1 milhão de habitantes e nós não podemos ter um prefeito que não saiba cuidar da cidade, que não tenha experiência, que não tenha conhecimento, que o único cargo público que ocupou na vida foi de ministro da Saúde. Mesmo assim, se você entrar no Google, você faça a pergunta, quem foi o pior ministro da Saúde do Brasil? Está lá, depois que você lê, você vai refletir. Merece confiança cuidar da cidade que precisa de alguém que trabalhe, que conheça e que queira fazer? O senhor também recebeu o apoio de lideranças do PT, da direção estadual, da direção municipal do PT, mas não o engajamento de lideranças como Luciano Cartacho, como Ricardo Coutinho, e também teve a neutralidade agora do MDB anunciada pelo senador veneziano Vital do Rego. O que é que isso representa na sua campanha? Como é que o senhor vê essa posição de neutralidade dessas 3 lideranças? Os 2 primeiros que você fez referência, Luciano e Ricardo, já estavam acordados no primeiro turno, possivelmente para quem fosse para o segundo turno ter o apoio dele ou a contribuição do outro. Quanto ao MDB, é uma opção do partido, né, que é da base do governo Lula, que efetivamente estava apoiando um outro candidato, no caso o Rui Carneiro, mas a neutralidade está fazendo com que a grande maioria da sua militância, dos seus suplentes de vereadores, estejam exatamente conversando com a gente e já nos ajudando nessa caminhada do segundo turno.